Pessoal, vamos lá para a nossa segunda aula do nosso workshop de lavadora. Então, nessa aula a gente vai entender como funciona a lavadora e o testar todos os componentes na prática, beleza? Aqui a gente tem uma lavadora totalmente desmanchada, tá? Fiação, temos peças aqui, ela vai funcionar lá, centrifugar ali para vocês verem como funciona o processo de centrifugação. O que está faltando para a gente aqui? Na verdade, só o gabinete, tem uma lavadora toda aqui, né? Mas vamos lá, vamos começar a entender. Não dá para a gente arrumar nada, não dá para a gente consertar nada se a gente não conseguir entender o funcionamento do produto, tá? Que aí isso vai gerar em você o que é autoridade como técnico. Você tem que entender o passo a passo do funcionamento. Vamos entender o que a lavadora faz, Batia? Ela simula uma mulher lavando roupa, né? Não é isso? Isso. Então, o que é que tem que ter? Se você tem roupa suja na máquina, a primeira coisa que tem que ter é o quê? Água. Tem que ter água, né? Tem que ter água. Então vamos lá, vamos entender. Então nós temos água, né? Tem que entrar água. E para entrar água, a gente tem que ter uma válvula, né? Isso. Válvula. Beleza. Entrou água na lavadora, a gente tem uma válvula. Depois que entrar água, a máquina vai começar a lavar, né? Isso, muito bem. Então nós temos válvula e para selecionar o nível, a gente tem um pressostato. Muito bem. Pressostato. Então, a válvula, ela responde a quem? Ao pressostato. Que depois que dá o nível, deu o nível, ela vai falar com quem? Com o motor. Motor, muito bem. Nós vamos ter aqui embaixo o motor. Beleza? Então tá muito simples, né? Então nós precisamos de água, né? Que vai ter que ter uma válvula. A válvula responde ao pressostato. E o pressostato comanda aqui a válvula, né? E também o motor. Deu o nível, o motor vai lavar. Lavou. Depois em seguida vai fazer o quê? Ela tem um molho para lembrar, né? Ela vai ter um molho, beleza. Faz parte da lavagem. Depois ela vai drenar a água. Ela vai enxaguar, né? Enxaguar, tocar o sabão. Aí para enxaguar a gente vai fazer o quê? Da bomba de drenagem. Uma bomba de drenagem. O Batinha tá ligado. Ele lava roupa. Então nós temos aqui uma bomba. Bomba, né? Então beleza. Lavou, enxagou, tem a bomba, aí depois trocou a água, ela vai fazer o quê? Lavar de novo. O que ela vai fazer? Esvaziou, aí água de novo, pressostato atuando, encheu, lavou, aí vai lavar, e vai chegar a hora de centrifugação, que vai entrar em conjunto o pressostato e a nossa bomba de drenagem. Bomba, e lembra, nós estamos falando aqui dos componentes elétricos, né? Desculpa, o pressostato não, pessoal, é o atuador de freio. De freio, nós estamos falando aqui de componentes elétricos até então. Então nós temos aqui o atuador de freio, né? Isso. O atuador de freio vai estar aqui, que ele vai fazer o quê? O acoplamento da parte mecânica, né? O acoplamento do seixo. Do seixo, né? Falando da parte mecânica, que aqui, vamos simular que seja aqui um mecanismo para agitador, que em alguns casos é mecanismo e o outro chama redutor, né? De velocidade, né? Sim. Velocidade. Algum mecanismo aí, eu trouxe algum mecanismo? Mecanismo tem. Pega lá pra mim, essa vez aqui. Por que é chamado redutor de velocidade? Eu vou explicar para vocês aqui. Por que eu falo? Se você não conseguir entender o funcionamento do produto, como é que você vai identificar o defeito e saber qual peça está envolvida? Né? Por isso que eu coloquei na aula anterior para vocês um parâmetro ali de falhas. Então, não liga, está relacionado aqui. Está relacionado a tomada e tal. Não centrifuga, está relacionado a quê? A motor, bomba, não enche, pressostato, enfim. Ali são coisas que vai abreviar, mas aqui a gente vai fazer isso muito na prática. Por que é um redutor de velocidade? Isso aqui é da UIPA, né? Olha só, você tem que entender que aqui, ó. Aqui embaixo vai dar 3, 4 voltas e ali em cima é diferente, ó. Tá vendo? Como ele tem uma diferença de rotação, porque tem umas engrenagens que faz toda essa engenharia aqui, ó, aqui dentro. Por isso que é chamado em algum caso mecanismo e outro redutor de velocidade. Aí lembrando, todos esses componentes elétricos, eles respondem a quem? Uma placa eletrônica, né? Isso, é um painel de controle, mas isso. É uma placa que essa placa ela vai estar acoplada a outra placa, que é a placa de interface, é onde faz a interface ali com o cliente. Aí o técnico fala, já queimou a placa da minha lavadora. Peraí, às vezes a placa queimada, ela não é o defeito. Ela foi consequência de algo.
Então, mais importante que você identificar o defeito é encontrar a causa. E é isso que a gente vai tratar aqui. Na causa dos defeitos de queima de placa. Que pode estar relacionada a muita coisa. Pode estar relacionado a fator externo, Batinho? Pode. A energia está alterada, né? Coisa do tipo. Pode estar relacionado a roedores? Pode. Barata, rato, lagartixa. Tanta coisa que a gente pega, né? Ali, umidade. Sim, pode sim. Mas existe coisas que, eu já peguei muitos casos que o técnico, ele vai lá, troca a placa, aí uma semana depois queima a placa. Troca a placa, queima a placa. Justifica? Não. Por quê? Porque ele está atentando somente ao defeito e está esquecendo da causa. E é isso que a gente vai tentar desmistificar aqui da maneira mais fácil e didática possível para que você entenda. Então, para isso, nós fizemos o que, Batinha? Nós achamos aqui um produto e colocamos aqui. Nesse caso aqui, o Batinha desmanchou, eu nem sei, é um brastemp aqui, né? O painel aqui. Então, vamos lá, pessoal. Para uma placa eletrônica, ela trabalha alimentando todos os componentes elétricos. Então, tem uma saída que vai para a válvula, tem uma saída que vai para o pressostado, tem uma saída que vai motor sentido horário, aí tem uma que vai lá para a válvula, enfim. Todos esses componentes, vocês podem observar, eu quero que mostre aqui para ele. Tem uma bomba. Essa bomba ela trabalha com uma corrente de 0,25. Um quarto de ampere. Aí você imagina que lá a placa está preparada para receber 0,25. Por algum motivo, essa bomba, que tem um filamento aqui, uma bobina, ela entra em curto e começa a mandar para lá 0,75 ou 1. O que acontece? Essa peça está em curto, aí a consequência do curto é o quê? Aumenta a corrente e a placa lá em cima vai acontecer o quê? Queimar. Vai queimar. Aí você vai trocar a placa, nunca identifica que é a bomba, porque não faz o teste específico do produto, e aí vai ficar trocando placa todo tempo, até que seu cliente vai zangar com você, vai pedir dinheiro de volta, ou então vai colocar você pro lado, não pega mais em você e vai chamar a concorrência. E para a mesma coisa acontece com o motor. O motor, ele tem, já que ele funciona sentido horário e anti-horário, ele tem que ter duas bobinas. Uma bobina sentido horário e uma bobina sentido anti-horário. E para isso também, ele tem o quê? Todo motor tem sua especificação aqui, ó. Ele vai dizer qual a corrente, ó. Esse motor aqui, por exemplo. Tem ele de 1/4, tem de meio, esse aqui de 1/3 de HP, né? Sabia? Mesma coisa. Aí ele tem o que? A rotação dele, né? É o motor de baixo, que é de 1465 RPM. Ele tem a corrente de 1,95, já está dizendo aqui, 60 Hz, um capacitor de 12 UF. Está dizendo tudo aqui. Beleza? Mas vamos lá. Vamos dizer que esse motor, ele está em curto e ele está mandando 3 amperes para cima, 3,5. O que acontece? Vai dar problema. E ele tem lá aquela pecinha que manda corrente para um lado para o outro, que é o triaco. E se ele receber essa resposta errada, o que vai acontecer? Às vezes ele fica levando só para um lado, agitando. Fica rolando a roupa aqui, só para um lado. Só para um lado. E às vezes ele para. Ele funciona um bom tempo e para. Então, por quê? Porque a placa está sofrendo somente a consequência de algo. O defeito realmente é aqui. Então não adianta trocar a placa, tem que trocar motor. Como se faz isso? Nós vamos já testar isso também. E aqui também a gente tem uma peça que eu já falei, eu fiz até um vídeo sobre pressostato, né? Linear. Pressostato linear. Pressostato linear, ele tem batido em muita gente. Por quê? Muitos técnicos ligam para mim aqui e perguntam como se testa pressostato linear. Eu nunca fiz nada do tipo, né? Não. Mas a gente vai fazer. A gente vai fazer aqui ao vivo. Ao vivo, vai fazer um teste. Como é que você testa pressostato linear? E teste na prática. Para que você... Porque às vezes assim, você tem um pressostato linear no bolso, chegou lá, eu vou tirar uma bota outra. Deu certo, beleza. Mas se você não tiver pressostato linear, você vai pedir o pressostato linear e o defeito não é ele. Porque o pressostato linear, nas lavadoras, para cada tipo de lavadora, você tem um código de erro, né? E tem lavadora que nem código de erro não dá. Por exemplo, a Electrolux, ela trabalha com monitor de autoteste. O monitor de autoteste, ela induz a placa a alimentar determinados componentes de acordo com o seu comando. Que é o MAT. Que é o MAT, né? Monitor de autoteste. Já o IFO, não. Quando dá um problema, ele vai te dar um código de erro aqui, né? É isso. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teste no pressostato linear na prática. Mas antes disso, nós vamos mostrar aqui a maquete do Batinho. Vamos lá, Batinho. Batinho, foi o que tu fez aqui? O que eu peguei, pessoal, somente a mecânica da lavadora, tá aqui, ó. Tá o mecanismo, o agitador, tá o motor, tá o freio, capacitor e a nossa bomba de drenagem. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, filtro de harmônio. Para que ele serve? Ele tira o ruído da eletricidade, da parte elétrica. Bom, você vê que ele entra aqui, ó, do lado do sentido horário do motor,
e vai direto aqui no nosso capacitor. Tá? É o filtro de harmônio. Isso é somente para tirar o ruído da eletricidade, tá? A parte elétrica. Ah, e se tirar esse negócio aí, Batinho, o que vai acontecer? Vai funcionar, mas não é legal. Não vai. Sabe o que pode acontecer? Pode estourar capacitor, Isso. viu? Se isso acontecer. Então não tira, você tá aí, tem uma engenharia para ele. Beleza? Então vamos lá, bora ligar a tua máquina. Então vamos ver como é que tá feito aqui, ó. Aqui a gente tem uma seringa, essa seringa ela é para simular o enchimento da máquina. Temos um pressostato linear, né? Isso. E aqui nós colocamos essa lâmpada aqui, ela é para simular o enchimento, tá? Quando a lâmpada acendeu, faz de conta que é a válvula, né? Isso. E aí, beleza. Aliás, quando a gente ligar a máquina, que ela estiver acesa, quer dizer que a válvula está pedindo água. Beleza? Aí vai estimular o enchimento, ela vai apagar, quer dizer que o pressostato cortou a válvula e vai alimentar o motor. Beleza? E aqui, ó, outra coisa muito importante é o dispositivo de segurança, tá? Nesse caso aqui a gente tem um head switch, né? Que é um bloco de porta, né? Em algumas lavadoras as mais antigas a gente tinha microchave, né? Tem ainda, existe ainda. E algumas trabalham com a trava da tampa ali, né? A Electrolux trabalha mais com isso. Aí aqui tem um ímã porque ela funciona com o campo magnético, né? Eu boto aqui para simular fechado. Então vamos ligar lá. Vamos lá, pessoal. Componentes aqui que a gente vai fazer esse teste aqui agora na prática. Vamos simular aqui uma lavadora. Vamos lá. Vou introduzir aqui o pressostato. O pressostato ele é muito sensível. Se você colocar pressão demais, ele dá erro, tá? Tem que ser realmente algo bem sensível. Vai apagar a lâmpada, simulando que deu um nível. Vai começar a agitar. Por que dá esse código de erro? É porque com a seringa, quando a gente desliga lá, ele deixa voltar um pouco de pressão. Não é isso, Martinho? Isso, justamente. Mas é para você ver que realmente ela já fez o seu processo. Ah, não, beleza, eu quero colocar a lavadora para centrifugar. Ó, você coloca a lavadora para centrifugar. Então, nesse processo de centrifugação, quem vai atuar? Eletrobomba. Você vê aqui, ó, pessoal. Ó, com a tolda de freio. Tá puxando aqui, ó. Tá liberando aqui o mecanismo, ó, o rotor aqui do mecanismo. A cinta, tá liberado. E a bomba de drenagem terminando também aqui, funcionando, jogando água fora. Quando jogar toda a água fora, o pressostato vai ver que não tem mais água, vai começar a parte da centrifugação. Posso esperar um pouco aqui, ó. Agora, nessa fase, existe uma coisa chamada carta de tempo. Existe um tempo para isso. Aí, existe um tempo lá que o que entende? A placa entende que naquele tempo, a lavadora, independente do nível, ela vai ter que jogar toda a água fora e vai começar a fazer o processo de centrifugação, que é o processo de secagem da roupa. Em algumas lavadoras é 11 minutos. Isso, em algumas é 11 minutos. Cada etapa, existe aí um ecossistema que funciona. Então, assim, você falou em centrifugação. Centrifugação, nós vamos trabalhar com bomba de drenagem. Nesse caso, a gente vai trabalhar com a tolda de freio, vamos trabalhar com motor, né? Lavagem, vamos trabalhar com pressostato, que tem que estar atuando, tem que estar no nível. Nós vamos trabalhar motor sentido horário e sentido anti-horário. Lembrando que todos esses componentes elétricos, eles respondem o quê? A placa, tá? A placa que entende. Por exemplo, nesse processo aqui de centrifugação, se eu suspender o dispositivo da tampa, aqui, entende? Por quê? Já houve muitos casos e muitos acidentes em que houve escalpelamento, e pessoas já separam membros no processo, porque esse motor de 1/3 de HP rodando a 1.500 rotações, você já imaginou se colocar a mão ou se o cabelo engancha ali? Não tem como parar. Realmente. Isso. Então agora o que a gente vai passar? A gente vai passar fazer alguns testes aqui, tá? E o teste mais importante desse processo é o quê? É o do pressostato, que é algo que as pessoas têm muita dúvida e que realmente tem muita pegadinha para técnico aí. Às vezes o técnico não tem outro pressostato para colocar para descartar e acaba que perde placa à toa ou se perde e não dá conta de fazer o serviço, mas nós vamos fazer esse tipo de teste agora. Mas antes de fazer esse teste, o que eu quero fazer aqui? Eu quero, até nós tivemos visto isso aqui, né? Assim, aqui, ó, é um mate caseiro. Como é que é esse mate caseiro? Como é que ele funciona? Ele funciona o seguinte, ele induz a lavadora de maneira burra, por assim dizer, a funcionar para toda a parte de baixo, né? Aqui nós temos o quê? A bomba e o atuador. Bomba e atuador, motor horário, motor anti-horário. Beleza? Então eu vou botar tudo off aqui desligado, né, Matinho? Então desconecta a parte superior aí. Queria mostrar para vocês, pessoal, que a parte elétrica, vocês podem ver aqui, ó, tem a rede
superior, tá? Ó, que é a parte do motor lá embaixo. Rede Nós temos superior. aqui, ó, o fio comum, esse comum aqui, ó, como se fosse negro, tá? Você pode observar que ele tá aqui no atuador, ele tá na nossa bomba de drenagem, Tá no ele capacitor. tá no motor, tá no capacitor, tá? Tá alimentando todas as cargas aqui, tá? Comum. Esses dois fios aqui, que é o amarelo e o vermelho, é o sentido horário, o amarelo e horário, é o motor, tá? Isso aqui é a bomba, tá? E o atuador. Ok? Isso aqui, ó. Marrom. Bom? Isso aqui é o aterramento, tá? Simples. A placa que tá saindo da placa aqui, né? Você tá querendo mostrar pra vocês? Tá aqui o chicote, tá? Ó. Motor horário, anti-horário, bom e atuador, e o comum tá aqui, ó. Tá bom? Tá em todas as cargas, principalmente aqui na placa. Lembrando, se vocês têm dúvida como fazer isso aqui, nós fizemos um vídeo, tá lá no nosso... Tá no Insta, né? Tá no Insta, ensinando passo a passo. Passa até mesmo o diagrama, né? O diagrama tá feito lá, né? Pronto. Também sim. Vou colocar- Então, isso aqui é feito de quê? De um chicote usado aí da parte superior, tá? Vou pegar um chicote usado da parte superior. Pronto, é exatamente esse aqui, ó. Exatamente isso. Pronto, a gente só fez. E aí, o passo a passo de fazer isso aqui. Aí é a hora que, assim, o que você vai fazer qual é o entendimento disso aqui? Você tem que entender o ciclo da coisa. Vamos lá. A bomba e o atuador, na parte de baixo, ele funciona simultaneamente quando ela vai fazer o quê? Denafogação. E logo que a bomba entra com o atuador entra para acoplar, a bomba entra para drenar. Então drenou toda a água. O atuador acoplou, logo em seguida, depois você coloca o motor, tá? Fazer o motor horário, para fazer o ciclo, né, e bater a roupa, não é isso? Então vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Eu estou observando, estou desligado, né? Vamos dar curta aí. Segura aí, Batinho. Vai lá, vai. Vamos ligar aqui. Bom e atuador, você pode observar aqui, ó. Ele tá fechando. Como tá treinando lá, o atuador, ó. Cinta pra frente saindo, não? Isso, e acoplou. Tá, acoplou. Agora dá um tempo. Acoplou já? Acoplou já, tem um barulho já. Se não acoplar e o Batinho atuar, ela vai roçar. Vai enrolar a roupa. É. Vou colocar aqui o motor horário. Vai. Sempre pulgando, tá? Já tem inflação. Agora eu quero fazer a parte de agitação. Já tá aqui. Aí, ó. Vou colocar no motor horário com simular aqui as lavando. Aí é zigue-zague. É zigue-zague. Motor horário, desliguei, anti-horário. Desligou, Horário. horário. Anti-horário. Ok? Então, assim, se você entende o funcionamento do produto, é bem simples. Agora, por que acontece muitas queimas de placa? Fator externo, lógico, fator externo, né? Roedores, o técnico não vai lá e não testa. Por isso, aqui na GED é regra. A lavadora chegou, placa queimada, o que acontece? O que acontece, Batinha? Checar completo. Completo. Teste componente a componente, levando em conta os parâmetros da peça, né? Da peça. Se é um e-mail, tem que estar dentro da faixa de erro ali. Se é 0,30, que é no caso de uma bomba dessa aqui, tem que estar na faixa de erro. No caso do pressostato, tem que estar na faixa de erro. E agora a gente vai fazer os testes dos componentes, tá? Beleza? Que é algo que realmente o técnico falta muito. Então, chegou na sua oficina, lavadora. Não, quando o mecanismo está estourado, a gente já vê, né? Mela, molha tudo ali, e a casa você troca o mecanismo e está resolvido. Agora, parte elétrica, chegou placa queimada, capacitor estourado no caso, ou trilha rompida, muito cuidado com isso. O teste, componente, agora vamos fazer isso na prática, beleza? Pessoal, vamos lá. Vamos começar por esse aqui, um pressostato simples. É um pressostato eles são 3 níveis, né? 1, 2, 3. E aquele que é o mecânico, né? O consumidor, ele coloca o nível aqui, médio, baixo e alto, tá? O que acontece? Máquina vazia, tá aqui, a seringa vazia, a Batinha tá mostrando. E aí, esse aqui é para simular a água na lavadora. Vamos entender, ó. Então, se a máquina tá vazia, o pressostato manda corrente para quem, Batinha? Para a válvula. Isso, ó, vamos ver, ó. Ó, válvula pedindo água. Pressão, Batinha. A pressão vai até o nível, foi. Ó, tá vendo? Cortou a válvula, quem chega aqui, motor agora. Volta lá, Batinha. Esvaziou. Então, cortou o motor, pediu. Novamente, eu vou lá. Qual o defeito que ele pode dar? Ele pode estourar o diafragma, ele pode não pedir água, aliás, ficar pedindo água até que transborda, né? Ou ele pode encher e não mandar o motor girar, beleza? Isso é um ponto. Então é muito simples esse pressostato, fácil de entender. Outras coisas que podem acontecer é a mangueira tá cheia d'água, ou a mangueira furada, ou lá na base do tanque ficar vazando e nunca dá pressão. São pontos, né? Vamos lá. Agora vamos para esse outro aqui. Esse outro aqui é o que todo mundo deve estar esperando para fazer o teste dele, né? Vamos lá, entender. Isso aqui é um pressostato
também chamado de Linear. sensor de pressão, né? Pressostato linear. Então vamos lá, vamos entender. Ó. Então, não se atente à posição desses pressostatos. Sempre leia o diagrama de cada um. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Ó. Você está vendo aqui, GND é o neutro, out, saída, aqui, e alimentação. Tá? Foi o que nós fizemos. Pegamos aqui uma rede elétrica já e vamos simular aqui, ó. Lembrando do posicionamento, viu? Ó. GND, out, que é o meio, que é quem vai dar a informação, e alimentação, tá? Então, vamos lá. O GND é o primeiro, que está com azul, viu, Batinha? Para tu me lembrar. Negativo. Isso, o branco é o positivo, e isso aqui, alimentação. Isso. E já que ele é alimentado com 5 volts, fez um alimentador com carregador de bateria, aí as cores aqui não são padrão, a gente montou agora, né? Então vamos lá. Negativo, positivo, esse aqui saída, a informação, beleza? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ligar. Muito bem, Batinha, desconecta aí que vai dar. Aqui, ó. Isso. Vamos conectar aqui para nós simular O enchimento. o enchimento, né? Então nós temos aqui, ó. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou ligar aqui, tá? Vou ligar, lembrando, 5 volts que está alimentando. Ligar. Aí eu vou colocar aqui. Importante, você só vai conseguir fazer esse teste se o seu aparelho tiver um frequencímetro, tá? Que ele vai trabalhar com frequência esse termostato, não com tensão. E sim, ele vai informar a placa com frequência. Então vamos lá. Lembrando, corrente contínua, tá? Não alternada, corrente contínua. E vamos medir. Vamos medir a voltagem logo aqui hoje. 7 volts, né? Isso. Aí do negativo para cá. Ó, passa mais ou menos 3, a metade mais ou menos, né? Isso. Mais ou menos 3. Então vamos lá, Batinha. Agora o que você vai fazer? Vou colocar na escala. Você vai entender o seguinte, que esse pressostato, quando ele está vazio, ele vai apresentar em média de 30 Hz, mais ou menos. E à medida que você vai enchendo, ele vai diminuindo e é isso que ele vai informando para a placa. Tá? Ó, frequência, Hz aqui, tá? Zerado. Aí vamos lá agora. Pega lá do negativo. Ó, do negativo, ó, tem 26, ó. 26, ó. E à medida que ele vai enchendo aí, Batinha, simulando o enchimento. Aqui, ó. Vai. Diminuindo. O pressostato tá bacana. Tá? E assim a placa vai entendendo. Vai entendendo que a lavadora está cheia. Tá? Retorna lá, Batinha. Aqui, ó. Ela Ó, vai. máquina vazia, maior frequência em Hz. Então o seu teste tem que ter, ele tem que ter o frequencímetro, tá? Quais os erros que esse pressostato pode dar? Ele pode receber corrente e não mandar para a placa a informação correta. Aí ele vai dar erro de enchimento, vai dar transbordo. E para cada tipo de produto, ele apresenta um código de erro diferente. Então não dá para você entender como código de erro, porque não dá para gravar tudo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, o pressostato ligado aqui. Mostra o painel aqui, ó. Tudo certo. Vamos ligar a máquina. Pronto. Foi? Foi. Ó, agora eu vou desconectar o pressostato. Olha o código de erro que ela vai dar. Ó. Olha só. Tá vendo? Isso é um código para esse tipo de produto, para esse modelo em específico. É falta de pressostato ou pressostato sem comunicação. Mas para outros tipos de máquina, ela pode dar outro tipo de código. Então, como são muitos tipos de máquina no mercado, você não vai entender como código. E tem produto que nem código dá. Então é muito importante que você saiba de fato fazer o teste do pressostato. Beleza? Então, pessoal, aqui a gente tem uma bomba de drenagem, tá? A marca dela e aqui algumas informações, né? O código, a voltagem dela, hertz, watts, que é a potência, né? E a gente tem a corrente. Isso aqui que é o vilão, né? A corrente 0,25 amperes, né? 1/4 de ampere. Então, como testar? Aí você pode testar aqui, ó. Se você fizer esse teste, vou botar o teste aqui pra vocês verem, de resistência ohmica aqui, ó. Beleza, vamos testar a resistência ohmica aqui. Apresentou 137 ohms. Beleza. Só que você não tem esse parâmetro aqui, tá? Então você fica meio que às cegas. Então o que eu aconselho para você? Você vai fazer um teste de carcaça aqui, né? Ver se não vai estar vazando para o ferro aqui, para a carcaça, tá? Aqui no caso do ferro da bomba aqui, ó.
tá vazando nada, tá ok. Vou testar o outro lado aqui. Ó, não tá vazando nada, tá tranquilo. E nós vamos testar o que com ela agora? A corrente. Tá? Lembrando, se a corrente subir alterada, o que vai acontecer? Pode queimar a placa lá em cima. Tá? Então vamos lá, colocar na escala de corrente. Ó. Por que está um pouco baixo? Ela está dizendo 30, porque ela está sem carga nenhuma. Se você, quando tiver água que tiver peso ali, ela vai aumentar um pouco, mas está dentro da medida. Você imaginou se ela tivesse alterada? Ela podia estar mandando uma corrente alterada lá para a placa. Aliás, desculpa, uma corrente maior do que o suportável pela placa, fazendo queimar algum componente, ou a placa como um todo. Beleza? Agora a gente vai fazer o teste do motor. E agora, pessoal, a gente vai mostrar aqui o teste do motor da lavadora, tá? Lembrando que esse motor aqui é o motor de uma lavadora Electrolux. Aqui mostra a especificação de cada. Aqui é o motor de 1/3 de CV, de HP. Ele trabalha com 1465 RPM, tá? Corrente 1.95 amperes. E agora vamos fazer os testes. Como saber se ele está em curto? Pegamos aqui o nosso amperímetro, o multímetro, tá? Colocamos aqui na escala de continuidade, resistência, tá? Pessoal, ele tem uma resistência de mais ou menos 20 em cada bobina. E pra gente saber quem é comum e quais são as bobinas que ele tem, que é igual, assim, parece muito com motor de geladeira, essas coisas assim, tá? Que tem o comum, tem o auxiliar e tem a marcha, tá? E vamos descobrir aqui quem é o comum. Vamos lá. E ver se ele está ok, ou está em curto. Primeiramente, coloquei na escala de continuidade, ó. Foi. E vou escolher aqui um pino. Vamos escolher aqui, esse aqui da lateral. Vamos lá. Colocamos aqui no meio. Deu uma resistência de 20 ohms. Pronto. Aqui é uma bobina. Vamos colocar na outra aqui, ó. No meio. A outra bobina tá ok. Então, de cara, eu já sei que esse pino do meio é o comum. Tá? E aqui vai dar uma resistência de mais ou menos 40. Olha aí, 40 ohms, tá? Esse motor tá ok. E agora eu vou ver se ele tá em curto ou não, tá? Coloquei aqui uma da bobina, tá? Escolhi uma bobina. Vou colocar na carcaça, ó. Não tem que dar continuidade. Coloquei aqui no meio, ó, que é o ponto comum. Coloquei na outra bobina. Não deu continuidade, significa que esse motor está aqui ok, tá? Lembrando que ele o que pode acontecer de problema com ele? Ele pode vir a travar, né? Travar. Ele pode ter a fuga de carcaça, que não tem nesse caso, o Batinho já mostrou. Okay. E ele pode ter um curto-circuito, um encurtamento do circuito, fazendo com que a corrente aumente, mandando a informação para a placa, fazendo com que ela venha a queimar. Então, isso são os possíveis erros que pode acontecer com essa peça, tá? E aí, onde vai? A placa queimou, o cara troca a placa, mas não vai olhar de onde que veio o problema. Às vezes, a placa só é a consequência. O defeito é em outra peça, beleza? Próximo agora. Pode? Uhum. Agora, pessoal, o teste da válvula de entrada de água, tá? Uma peça principal, uma peça muito importante. Sem ela, a lavadora não vai lavar, né? Ela não vai encher. E vai dar um código de erro, alguma coisa assim, tá? Aqui tá uma válvula nova, em conjunto, e aqui é uma válvula desmontada. E eu queria mostrar alguns testes para vocês, tá? Primeiramente, para testar uma válvula, pessoal, para saber se ela tá boa ou não, existem vários testes, tá? Primeiramente, teste de resistência, tá? Ela tem que dar um valor. Coloquei aqui na escala de resistência, tá? Ó. E ela me deu uma resistência de 3.6, tá? Significa que ela está ok. Se ela não der nada, significa que ela está aberta. Existe uma bobina aqui dentro, tá? Ó. E aqui dentro desse plásticozinho aqui, desse induzido onde ela vai aqui, ó, mais ou menos assim que ela entra, ó, tem um refil, parece como um cartucho, tá? E uma mola lá dentro, tá? Ó. Como que ela funciona? Vou colocar aqui. E eu vou colocar a válvula aqui, ó. No momento que eu ligo ela aqui, ela cria um campo magnético, fazendo com que esse êmbolozinho aqui faça isso aqui, ó, liberando a entrada de água. Somente isso aqui, tá? Ó. Desliguei, ela faz isso, liguei, ela faz isso aqui, ó. É interessante eu falar nisso, que o pessoal fala, minha lavadora não tá deixando entrar água. Às vezes a bobina rompeu, mas às vezes não tem pressão na água do consumidor. Entende? Aí onde vale a questão do teste que o Batinho fez. Lembrando, a válvula de amaciante é a mesma resistência, a mesma válvula de sabão. Aí o que acontece? Se você inverter, o que vai acontecer? Ela vai mandar a amaciante na hora do sabão e sabão na hora da amaciante. O problema que pode dar, por se tratar de um filamento de bobina, ela pode fechar um curto-circuito, alterar a corrente e também queimar a placa. Ela pode também entupir devido a
sujeira da água. Sujeira da água, ela vai e entupir isso vai aqui. ocasionar, tipo assim, a demora do enchimento. Demora do enchimento. E aí, lembrando, a lavadora também tem tempo programado de enchimento. Excedeu o tempo de enchimento, o que vai acontecer? Ela vai dar um código de erro na placa de tempo de enchimento. Então, assim, não está enchendo, a lavadora não está enchendo. Vamos lá, você vai olhar o orifício, se não é aqui, ou na mangueira que pode estar obstruída, ou se a resistência não está rompida, ou se na casa do consumidor não tem pressão suficiente. Ou se também algum redor cortou alguma fiação. Isso, pode também. também. Então são coisas que podem acontecer com esse componente, que é essencial, é onde tudo começa, é o enchimento do produto. Beleza? Agora vamos falar do atuador de freio. Atuador de freio, o que ele faz? Ele simplesmente acopla, ele puxa lá, ó, tá vendo? E aí ele faz o acoplamento do eixo com o cesto, para atuar no sentido da centrifugação. Na hora da centrifugação, o que acontece? Também por se tratar de filamento, ele pode entrar em curto, ele pode romper a bobina, pode não fazer esse movimento, ele pode quebrar isso aqui, fazendo que somente enrole a roupa e não centrifugue. E ele pode também alterar a sua corrente, fazendo com que a placa venha a queimar. E tem ele de vários modelos. Tem esse, tem aquele ali, mostra lá, que está em funcionamento. Tem também, o sentido é o mesmo. Ó. Por que esse aqui não voltou? Porque ele não tem essa mola aqui, ó. A mola não está lá, para dizer a volta. Esse aqui é de arrasto, que o pessoal chama, e tem um bico de pato, que ele é o duplo estágio, também, que é o da lavadora Electrolux, tá? Tem vários modelos. Tem esse aqui que eu vou mostrar para vocês também, ó. Esse aqui também é o termoatuador. O termoatuador, ele funcionando. Esse aqui é um pouco diferente porque ele funciona empurrando, Batinha. Empurrando, né? Quase não se utiliza mais isso. Acho que só se vê isso hoje em lavadoras colomáquina, né? Quase não tem, né? Porque trabalha com isso aqui. Ele vem aqui, ó. Ele acopla assim. Ele acopla, vai, ó. Faz isso aqui, ó. Essa pontinha dele faz com que acopla no cesto da colomáquina. Isso aqui. Isso aqui é um capacitor de partida, né? Como vocês viram lá no motor, o motorzinho tá aqui. O motor sempre está pedindo aqui seu capacitor de partida. Esse aqui é um capacitor de 12 UF. E aqui a gente tem um capacitor de 15 UF, mas é só para ensinar fazer a medição. Como é que se mede? Se mede ele na escala de, nesse caso, o farad, né? Tá aí, Batinho? Tá, na escala de 20. Coloca na mais próxima, né? De 20. A gente vai medir. Lembrando que ele pode ter uma variação de 5% para mais ou para menos. Então, beleza, esse aqui é um de 15, está com 14,95. Então tá bacana. O que ele pode acontecer? Ele pode vir a estourar. E aí quando ele estoura, o que acontece? O motor não consegue dar partida. Isso. Não é isso, Às vezes lava só para um lado. Às vezes lava só para um lado, exatamente, não lava para o outro. E é isso que pode acontecer. Então, tá lavando só para um lado ou o motor não está conseguindo girar, capacitor de partida. Ou o triângulo da placa, assim, o triângulo, a rede da parte elétrica tem um fio rompido e está somente lavando para um lado. E como testar a rede? A rede se testa em continuidade, muito simples. Coloca lá, deu bip, tá tranquilo, tá resolvido, tá? Então é isso. Então, galera, isso aqui é o teste de lavadoras e seus componentes. A gente foi para você o mais didático, o mais prático possível. Isso. Se ficou alguma dúvida, comenta aí pra gente, se você tiver alguma dúvida, pra gente falar sobre isso depois. Mas é basicamente isso. Lembrando, muitas vezes a placa ela só é uma consequência do problema, tá? Ela não é o problema de fato. E aí a placa ela pode vir, ela ter problemas de oxidação ali das trilhas. A oxidação aqui nos botões, né? Devido à umidade, coisa do tipo, ou desgaste natural, isso pode acontecer, sim, é um problema. Mas digo a vocês, na grande maioria das vezes que se é trocado placa, nem necessidade tem de se trocar placa, né? A maioria das vezes ela só é um mito. O cliente já olha, o técnico olha, é a placa. Mas por que é a placa, né? Vamos entender se realmente é a placa. Outra coisa muito importante é você observar, e eu já peguei vários casos desses, e já fui chamado em casas que já tinham passado 3, 4 técnicos, e às vezes o fator externo estava fazendo com que o cara se complicasse. Por exemplo, você tem uma tomada lá de 3 pinos, e todos os produtos hoje vêm no mesmo padrão, e aí você tem um aterramento comum para vários produtos. E tem um produto lá na ponta que está deixando vazar corrente, que está refletindo nesse produto aqui, que está dando choque, né, Batinho? E o cara vem e troca aí, não, está fazendo fuga de corrente, e às vezes é um fator externo que está fazendo com que aquilo aconteça. Assim como é a placa, às vezes é um fator fora da placa que está fazendo com que ela venha a queimar. Beleza? Então espero ter sido o mais prático e didático possível. Espero que vocês tenham gostado.
realmente é um conteúdo muito rico, né, Batinha? Uhum. Que eu bem no início já paguei caro para ter esse tipo de conteúdo e hoje a gente está ofertando para vocês aqui de graça, pedindo apenas que vocês disponham um pouco do seu tempo e vejam e revejam esse vídeo, porque realmente faz muito sentido. E se faltou algo que vocês acharam que deveria estar contido aqui, comenta aqui pra gente, beleza? Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês nesse vídeo é que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, viu? Que é muito importante pra gente. E marque, dê o seu joinha para que a gente veja que realmente o conteúdo faz sentido e que chegue a mais pessoas, beleza? Parceria Preço Justo, aqui na Jair, fechou, tamo junto.